Eu sei que eu falando minha opinião dessa forma, eu corro o risco de estar perdendo o patrocínio da marca, mas eu preciso vir aqui e ser totalmente sincero com você. Fala pessoal do som, graças a Deus, em parceria com a Pulse, eu consegui trazer mais um lançamento da marca. Dessa vez será a Pulse Box 3 88 SP511. E nesse vídeo eu irei te apresentar ela em detalhes, desde teste de potência em área aberta no último volume, para poder aproveitar para testar grave e subgrave, brincar com todas as equalizações que ela possui e também te contar seus pontos positivos e negativos, na minha opinião. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para poder te apresentar elas com detalhes. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal e bora começar abrindo a caixa. Junto com ela vem um guia rápido de 8 páginas, mais um cabo de alimentação tradicional. E aí está pessoal, caixa de som Pulse Box 3 SP511, que antes de começar a te mostrar os detalhes dela, do que eu gostei, do que eu não gostei, e também te contar a minha opinião sobre a qualidade sonora dela, bora colocar ela no último volume, com tudo no máximo, para a gente poder descobrir qual posição ela irá assumir no ranking aqui do canal, das caixas de som que tocam mais forte em área aberta, e já aproveitar para poder testar também o grave e o subgrave. Bora lá!
Essa é a posição que a caixa de som Pulse Box 3 SP511 assume no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta. Que independente do resultado, você vendo ela tocando no último volume com tudo no máximo em área aberta. O que você achou da qualidade sonora da caixa de som Pulse Box 3 SP511? Eu, por enquanto, ainda não vou te contar a minha opinião. Primeiro eu vou testar nela agora o grave e o subgrave e em seguida brincar com todas as equalizações que ela possui. Desde equalizações pré-programadas, a de reforço nos graves, eu ainda nem sei. Mas primeiro eu quero testar tudo primeiro para depois te contar uma opinião mais assertiva sobre a qualidade sonora dela. Combinado? Então bora ir agora para o teste de grave medindo de 100 Hz até 60 Hz com 1 decibelímetro na função DBC da caixa de som Pulse Box 3 SP511. E logo ao final eu te conto qual posição ela irá assumir no ranking das caixas de som com mais grave que passaram pelo mesmo teste que ela vai passar agora. 100 Hz. Hertz. Hertz. 70 Hz. 60 Hz. Essa é a posição que a caixa de som Pulse Box 3 SP511 assume no ranking das caixas de som com mais grave que já passaram aqui pelo canal. Dito isso, vamos agora para o teste de subgrave, medindo de 60 Hz até 20 Hz, com 1 decibelímetro na função DBC. 60 Hz. Cinquenta Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. 20 Já no ranking das caixas de som com mais subgrave, essa é a posição que a caixa de som Pulse Box 3 SP511 assume no ranking aqui do canal. E finalizada essa primeira parte de teste com decibelímetro, agora vamos brincar com todas as equalizações que ela possui para a gente poder descobrir um pouco mais como é a qualidade sonora dessa caixa de som Pulse lançamento. E aí, vai funcionar da seguinte forma. Por enquanto, você está escutando a minha voz através desse microfone. E aí, para te dar a sensação que você está na frente da caixa de som, eu posicionei outra câmera com o microfone próprio aí nela para te dar essa sensação que você está na frente da caixa de som Pulse SP511. Nisso, eu vou fazer da seguinte forma. O volume dela vai até o 32. Então, aqui eu estou no 16, metade do volume.
Vou passar por todas as equalizações pré-programadas, depois eu vou para a equalização manual. Ela não está com ganho nem de grave nem de agudo, pois ela só tem equalização para grave e agudo. Vou passar para fletado, nem ganho de grave nem ganho de agudo, 0, 0. Depois eu vou colocar ela com 100% de ganho de grave e 100% de ganho de agudo. E aí, para facilitar, conforme eu for operando ela aqui, eu tô com outra câmera posicionada só para filmar o visor e você não ficar perdido conforme eu for trocando as equalizações dela, certo? Finalizada essa primeira parte, eu vou colocar ela com 100% do volume e repito todo o processo de novo. Qualquer dúvida, é só me dizer aqui nos comentários. Beleza? Então, se você ainda não deixou o like, deixa o like, pois ele me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder testar elas por completo. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre caixas de som e bora começar. Girls with their nails done. Aproveitei para fazer até um pouco mais, pessoal, do que a gente tinha combinado. Passei por todas as equalizações pré-programadas, depois fui lá na equalização manual, de -6 eu coloquei 0, que seria no caso fletado, tanto médio, tanto agudo quanto grave, e aí em seguida dei ganho de grave e de agudo. É porque eu senti muita falta de uma equalização de médio nela, por isso que toda hora eu fico lembrando de médio. Mas aí, fiz isso. E aí passei pelas equalizações pré-programadas de novo para você poder ver um pouco de diferença que dá entre elas. Porque a equalização manual dela não sobrepõe quer dizer, as equalizações pré-programadas que ela tem não sobrepõem a equalização manual. Então você estando nas equalizações pré-programadas, você consegue sobrepor elas com a equalização manual. Vai continuar pré-programada, mas você consegue dosar ela um pouco em grave e agudo. Entendido? Então agora que a gente já fez essa primeira parte, eu vou... esses outros aqui tem que passar por todos e aí acaba confundindo. Vamos voltar o agudo para o -6 e o grave para o -6. Beleza. Agora, do volume 16, nós vamos colocar no 32. Vou voltar a música de novo para a gente testar na mesma parte, para você perceber, pelo mesmo trecho da música, ficar mais fácil você perceber a diferenciação. Vamos voltar. Voltou, foi, bora lá.
Conseguiu perceber a diferenciação das equalizações pré-programadas para a equalização manual? Percebeu que eu tive que ficar segurando ela aqui? Porque ela, dependendo da música, você percebe que ela começa a vibrar muito. Outro detalhe que eu não sei se você percebeu, é que tinha hora que eu estava equalizando ela aqui e toda hora ficava mostrando que ela estava no volume 32. O botão de volume dela aqui, ele não tem escala. Se tem, tá bem distante, dá a impressão que tem, mas é bem longe. Então, talvez se ele tivesse um pouco mais de escala, conforme ela vibrasse, não iria interferir no volume. Só que no fim das contas, a questão da escala no volume é o de menos. O certo seria ela não vibrar. Que independente disso, você vendo ela tocando com 50% do volume e com 100% do volume, a equalização manual não dá pra gente levar em consideração porque ela sobrepõe todas as outras. Então, no caso das equalizações pré-programadas, qual que ela tem que te agradou mais? Finalizada toda a parte de teste de áudio aqui do canal sobre a caixa de som Pulse Box 3 SP511, agora sim eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dessa caixa de som Pulse lançamento. Que é o seguinte, ela na metade do volume, a equalização pré-programada dela que mais me agradou foi a bass. Com a equalização manual eu consigo ir lá e regular ela com mais grave ou com mais agudo, mesmo estando na equalização bass, e assim com todas as outras equalizações que ela possui. Isso me agradou, porque eu consegui dosar mais as equalizações pré-programadas, é um ponto positivo no meu ponto de vista. Ela com 100% do volume, a equalização que me agradou mais foi a equalização piseiro. Pelo seguinte motivo, a equalização piseiro funciona o seguinte, ela foca mais em médio e agudo. Eu não gosto que a caixa de som que eu esteja escutando foque mais em médio e agudo. Eu gosto que ela foque mais em grave e subgrave. E subgrave ela tem, e gostoso de ouvir. Ela entrega um subgrave que impressiona pelo tamanho dela. Eu posso dizer que ela é a primeira caixa que eu testo que entrega um subgrave tão gostoso de ouvir nesse tamanho por o preço que ela é vendida. Um ótimo custo-benefício para quem gosta de subgrave. Para quem quer jogar o som mais longe, também é uma boa pedida. Aqui mescla esses dois públicos. Só que ela tem um detalhe, ou seria um defeito. Ela com 100% no volume, a equalização piseiro me agradou porque o grave e o subgrave que ela entrega faz ela vibrar demais. É muito nítido ela vibrando, chega a incomodar o tanto que ela vibra com 100% do volume. A equalização bass fica assim, com as músicas que eu testei, fica uma coisa até chata de ouvir. Incomoda ouvir ela com 100% do volume na equalização bass, as músicas que eu tenho o costume de escutar todas as caixas de som. Eu sei que eu falando minha opinião dessa forma, eu corro o risco de estar perdendo o patrocínio da marca, mas eu preciso vir aqui e ser totalmente sincero com você. As músicas que eu testo em todas as caixas de som foi a que eu testei nela. E teve esse detalhe. Aí por isso que eu preferi a equalização piseiro, porque aí ela diminui o grave e o subgrave dela e dá mais foco em médio e agudo. Vai jogar o som bem longe e vai diminuir o grave e o subgrave e faz ela vibrar menos. É uma caixa com potencial tremendo. Com ela na metade do volume, na equalização bass, fica uma delícia de escutar. Entrega um subgrave muito gostoso. E como eu falei antes, pelo preço que ela é vendida, o subgrave que ela entrega me surpreendeu bastante. Eu não lembro de ter testado outra caixa de som próximo ao preço dela que entregasse tanto subgrave e um subgrave gostoso de ouvir igual ela entrega. Agora que encerramos a parte de testes de áudio aqui do canal, eu irei te contar a minha opinião sincera sobre os pontos positivos e negativos da caixa de som Pulse Box 3 SP511. Já vou aproveitar para poder ir te mostrando todos os recursos que ela possui e também a sua construção. Que é o seguinte, extremamente discreta com os LEDs ligados e extremamente bonita e chamando a atenção com os LEDs ligados, que no caso são 11 modos diferentes.
Aproximando mais aqui dela, começando pela parte de cima, o botão de volume ser retroiluminado e alternando as cores, inclusive essa meio que borracha que tem aqui, me agrada. Assim como os demais botões, vou tentar te mostrar aqui, ó, são retroiluminados e tem esse acabamento de borracha que não acumula tanta poeira. Isso também me agrada. Esse material que predomina ela praticamente toda também me agrada, porque não arranha tão fácil. Porém, esses locais de parafuso, ó, dá uma olhada. Por eu já ter visto na própria Pulse modelos com acabamento assim, que por coincidência é o modelo que vem depois dela, que é a SP512, deveria ter umas borrachinhas tampando esses locais dos parafusos. Dessa forma que está aqui, não me agradou. Ter a opção de avançar e retroceder pastas também é um ponto positivo, assim como ter função rádio com antena interna, que como você pode ver, aqui eu estou na função rádio, tá pegando, beleza. Isso também é um ponto positivo. O visor mostra as informações que eu preciso, ficou numa posição legal, mostra aqui eu vindo mexer no painel dela, ficou bacana, porém pelo espaço dedicado poderia ser maior. As alças de transporte já tem iluminação, que acaba sendo basicamente até estética dela, me agrada. O espaço para celular ou tablet é bom, porém ele é black piano lá, não me agrada porque arranha muito fácil. E talvez deveria ter ficado vazado nas laterais para poder comportar celulares maiores na posição horizontal e também tablets. Vindo aqui para a parte da frente, a forma de tirar a grade dela para limpar é muito fácil. Então ter grade de proteção é um ponto positivo. O logo da marca aqui bem discreto também me agradou. Essa iluminação aqui é um caso à parte, ó. Aqui eu não vou conseguir te mostrar porque tá de dia, então a luz tá mais forte. Mas essas iluminações ali, ó, esses 5 LED que tem na parte de baixo ali, eles refletem no chão e dá um efeito bem bacana, combinado com os demais LEDs. Porém, dá uma conferida. A distância dela para o chão é muito pouca, então os pezinhos deveriam ser um pouco mais altos. Já aqui na lateral, mesmo sendo na lateral, percebe-se que ela tem um acabamento, tá vendo? Eu senti falta de pezinhos para poder escutar ela na posição horizontal. Não sei se interfere, tá ouvindo ela na posição horizontal, mas se tivesse como ouvir ela, usar ela na posição horizontal, poderia ter pezinho nas laterais para poder fazer dessa forma. E aqui, ó, o gabinete dela é todo em plástico. É bom porque é mais resistente. Já na parte de trás, basicamente todas as conexões ficaram aqui, que é entrada para cartão, entrada USB, entrada auxiliar P2, 2 entradas P10, uma para instrumento e outra para microfone. Ter chave liga e desliga também é um ponto positivo, assim como ela ser bivolt automático e ter cabo de alimentação removível. E aí, afastando aqui mais para você poder dar mais uma conferida. Ali está o painel dela com os recursos. Aqui temos outro acabamento, aqui o duto de ar dela e aqui mais um acabamento. Voltando lá de novo. Segundo a marca, ela possui 1400 WRMS. Para quem não sabe, WRMS é potência energética. Então, para ela poder conseguir imprimir essa potência energética, tem que ser levado vários quesitos em consideração, como alto-falante, litragem. Então, mesmo que ela tenha 1400 WRMS, porém não tem essa configuração, não faz diferença. Então, no fim, o que faz diferença é a pressão sonora que ela emite, que é o que o nosso ouvido escuta. Nosso ouvido escuta pressão sonora e não WRMS. Então, se ela tem ou não 1400 WRMS, para mim não faz diferença. O duto de ar dela, dá uma conferida. Ele vem aqui e sobe. É um ponto positivo, pois evita que animais e insetos, inclusive crianças, joguem coisas lá dentro dela. E aqui embaixo, eu senti falta de uma rodinha para poder facilitar no transporte dela. E se com esse vídeo você decidiu que quer investir em uma caixa de som Pulse Box 3 SP511, aqui na descrição tem o link nesses 4 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 4 ela está com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee, o de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto para você estar investindo na sua Pulse Box 3 SP511 e também em outras coisas. Mas se você ainda quer conhecer ela com mais detalhes, nessa playlist eu fiz um vídeo mostrando ela por dentro, placas de funcionalidade, construção, tamanho de imã, porém somente para membros. Com apenas R$ 1,99 você já se torna membro e terá acesso a esse vídeo e a vários outros